A rivalidade entre os Crips e os Bloods tornou-se uma das mais sangrentas rivalidades da história do crime nos Estados Unidos. Os confrontos aconteciam principalmente por disputa de território, como eu comentei, por vinganças e por conta desse domínio no tráfico. As regras eram simples: qualquer um vestindo a cor do grupo rival era inimigo. Nos anos 90, a rivalidade atingiu um novo auge com a disseminação dos Bloods para outras partes dos Estados Unidos, especialmente para o leste do país, com a já citada United Blood Nation, a UBN, espalhando a tal ideologia dos Bloods para outras cidades. E aí, durante essa fase, os conflitos se tornaram mais complexos, com as gangues se envolvendo também em atividades criminosas como assaltos, começaram a traficar armas e até o envolvimento com organizações criminosas mais amplas. O uso de armas de fogo se tornou ainda mais predominante e, obviamente, o número de mortes aumentou. Durante os anos 90, o governo lançou operações para conter a violência dessas gangues, resultando na prisão de diversos líderes destas. Entretanto, mesmo com a repressão policial, Crips e Bloods continuavam a operar e expandir as suas atividades para outras cidades e conseguiram inclusive sair dos Estados Unidos com a sua filosofia. Mas aí, nem só de guerra viveram Crips e Bloods. À medida que o tempo passou, surgiram algumas iniciativas de paz entre as duas gangues. Em algumas regiões, como Los Angeles, líderes das gangues com apoio de organizações comunitárias, que vamos lembrar, haviam grupos que trabalhavam em cima da não violência, não eram só eles, e esses grupos não violentos começaram a tentar negociar um cessar-fogo. Um exemplo disso foi o Pacto de Paz de 1992. No qual alguns líderes dos Crips e dos Bloods se reuniram para discutir formas de reduzir aquela violência, principalmente em resposta aos impactos da epidemia de crack dos anos 90. O tratado foi assinado em 24 de abril de 1992 no Imperial Court Housing Project, um conjunto habitacional do bairro de Watts, em Los Angeles, uma das áreas mais afetadas pela guerra entre essas gangues. A reunião contou com a presença de líderes dos dois grupos, dos Crips e dos Bloods, alguns ativistas e inclusive até autoridades locais políticas. As gangues concordaram em reduzir a violência. Ex-membros dos Panteras Negras e ativistas comunitários incentivaram os rivais a encontrarem um propósito maior do que apenas essa rivalidade, focando mais no fortalecimento do próprio povo, já que essa disputa só beneficiava a polícia e o governo em todo o discurso dele, enquanto a comunidade negra ficava cada vez mais afetada pelos conflitos entre as gangues e com essa fama de violenta. A reunião foi inspirada no Pacto de Paz de 1949, assinado entre gangues mexicanas muito tempo antes. O acordo ocorreu pouco antes dos protestos que tomaram a cidade após a absolvição dos 4 policiais que espancaram Rodney King. Vamos lá, para contextualizar vocês. O Rodney King era um motorista de táxi que cumpria pena em liberdade condicional por um roubo praticado em novembro de 89. E aí, no dia 3 de março de 91, enquanto Rodney voltava para casa após beber com alguns amigos, ele passou a ser perseguido por uma viatura policial. Rodney ficou assustado porque sabia que não podia ter bebido naquela situação, especialmente na condicional. Rodney acreditou que seria mandado de volta à prisão e passou a fugir da polícia. Ele encostou seu carro em frente a um condomínio de prédios, imaginando que, se algo acontecesse, pelo menos alguma pessoa iria ver. Após ser abordado e algemado, Rodney foi espancado violentamente pelos policiais de Los Angeles. E um civil filmou o incidente e enviou as imagens para uma emissora local. Nas imagens, Rodney King estava desarmado no chão, sendo espancado. Logo, a mídia cobriu o incidente, o que causou uma fúria pública. Posteriormente, os 4 policiais que participaram do espancamento foram julgados sob acusação de brutalidade policial. Desses 4, 3 foram absolvidos. Revoltados, poucas horas depois, as minorias raciais iniciaram o que ficou conhecido como os Distúrbios de Los Angeles em 1992. Os distúrbios duraram 5 dias, entre os dias 29 de abril e 4 de maio de 92. E toda essa movimentação e revolta deixou 63 mortos e 2.383 feridos. E só acabou quando a Guarda Nacional da Califórnia forneceu reforços para restabelecer o controle. O governo federal processou um caso separado de direitos civis, obtendo acusações do júri contra os 4 policiais por violações dos direitos civis de King. O julgamento deles em um tribunal do Distrito Federal terminou no dia 16 de abril de 93, com 2 oficiais sendo considerados culpados e sentenciados a cumprir penas de prisão.
Já os outros 2 foram absolvidos das acusações. Em um processo civil também separado, em 94, a cidade de Los Angeles concedeu a Rodney King 3,8 milhões de dólares pelos danos sofridos. Esses 2 acontecimentos, então, foram uma grande vitória para as comunidades negras que passaram a ter uma esperança de que havia um futuro melhor pela frente. O Pacto da Paz foi o ápice de uma época sangrenta em Los Angeles, quando a taxa de homicídios atingiu o pico de mais de 1.000 por ano. Em poucos dias, muitas gangues dentro da cidade seguiram o exemplo desse acordo de paz e a violência entre essas gangues quase que cessou completamente, exceto para alguns poucos grupos que resistiram. O pacto teve efeito por alguns anos, especialmente nas áreas de Watts e South Central. A violência caiu significativamente no início, mas não durou para sempre. Com o tempo, a falta de suporte governamental e a pressão do tráfico de drogas minaram o pacto. Em 1993, após o sucesso inicial do Pacto de 92, líderes das gangues de Chicago e Los Angeles tentaram expandir o acordo para outras cidades. Apesar de terem algumas melhorias, o impacto foi menor do que em Watts. Em 2004, na região de Newark, em Nova Jersey, uma aliança temporária foi formada entre os Crips e os Bloods para tentar reduzir a violência local, onde o número de homicídios também estava fora do controle. Só que o acordo durou pouco tempo. Já outra ocasião foi em 2014, quando, em resposta ao assassinato de Freddie Gray pela polícia de Baltimore, várias facções de Crips e Bloods fizeram uma trégua para que eles se unissem contra essa situação da brutalidade policial. Esse pacto mostrou que, quando era necessário, as gangues conseguiam se unir contra inimigos comuns. Mas talvez a mais marcante e que chegou mais próximo de um possível definitivo pacto da paz aconteceu em 2019, após o assassinato do rapper Nipsey Hussle, que era afiliado aos Crips. Nipsey trabalhava para promover a paz entre gangues e ajudar a comunidade. E após o assassinato dele, líderes de diferentes facções dos Crips e Bloods em Los Angeles se reuniram novamente para discutir uma trégua e continuar o seu legado. Nipsey Hussle foi assassinado a tiros em frente à sua própria loja, a Marathon Clothing em Los Angeles. O atirador foi Eric Holder, que também era associado ao Crips. E a motivação do crime envolveu uma suposta discussão entre os dois. A morte de Nipsey causou uma comoção gigantesca na comunidade negra, e gangues que antes eram rivais viram seu assassinato como um alerta para uma necessidade urgente de mudança. Após o assassinato, líderes de várias facções de Crips e Bloods organizaram uma caminhada pela paz em Los Angeles. O objetivo era honrar o legado de Nipsey e tentar diminuir essa violência latente entre as gangues. Embora a trégua não tenha sido permanente, o impacto foi sim significativo, pois mostrou que as gangues podiam se unir para um propósito maior. Além disso, a morte de Nipsey levantou debate sobre a necessidade de se investir em comunidades marginalizadas para que pudessem, enfim, reduzir a violência, dar mais estrutura para essas pessoas.